Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouquinho mais a respeito do assunto gestão de estoques, né? Dar continuidade àquilo que nós já começamos a aprender em sala de aula. Nós aprendemos aí os aspectos básicos da gestão de estoques, falamos sobre os controles como ponto de pedido, estoque máximo, estoque médio, estoque mínimo ou estoque de segurança, dependendo da situação, né? Lote de compra. Então, nós vamos aplicar um pouquinho disso na prática. Eu criei uma atividade lúdica, né, uma representação lúdica deste conteúdo, deste processamento de estoque, para tentar explicar para vocês na prática, né, para vocês visualizarem a ligação que existe entre o gráfico de dente de serra, que é este, né, aqui do lado direito, né, e aqui nós temos, né, o nosso container, né, a nossa estrutura de armazenagem, tá? Uma bombona plástica que eu coloquei aqui para representar o nosso container de armazenagem, tá bom? Reparem, pessoal, que esse container de armazenagem ele tem capacidade aqui que eu propus de 1.000 litros, tá? De capacidade. E do lado dele, nós temos aqui o gráfico em paralelo, está com a mesma quantidade máxima. Repare que o máximo que cabe no nosso tambor é 1.000 litros, assim como também o meu gráfico, né? Sua capacidade máxima aqui é 1.000 litros. O zero do gráfico também bate com o zero da nossa embalagem, do nosso container aqui, tá? E esse aqui, essa linhazinha aqui, ó, esse tracinho azul, ele está representando o estoque de segurança, o estoque mínimo, que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Então, a nossa atividade hoje é propor para vocês que vocês possam compreender essa ligação, né, que existe entre aquilo que é representado no gráfico de dente de serra e aquilo que acontece de verdade no estoque. Eu utilizei o exemplo de produto líquido, que eu acho que é mais fácil de representar para vocês aqui graficamente, tá? Mas isso acontece com produto líquido, com peça, com quilo, com, enfim, qualquer tipo de produto que você tem movimentação, tá bom? Então vamos utilizar este enunciado aqui em cima, né? Porque ele é o nosso ponto de partida para a resolução do exercício. Então, o enunciado diz assim: um produto é consumido à ordem de 6.000 litros por mês, o seu tempo de reposição é de 2 dias, e sabendo que o estoque mínimo é de 1 dia de consumo e que o estoque máximo é de 1.000 litros, pede-se para calcular o ponto de pedido e o lote de compra. Então, ponto de pedido, já coloquei a formulinha representada aqui para nós não nos esquecermos dela, né? Então, agora nós vamos fazer aquele procedimento que nós já estamos acostumados. Vamos coletar as informações do nosso enunciado. Primeira coisa que ele fala aqui é do consumo, né? São 6.000 litros de consumo por mês e o tempo de reposição é de 2 dias. Então, essas duas informações já estão aqui. Consumo de 6.000 litros por mês, tempo de reposição de 2 dias. O estoque mínimo é para 1 dia de consumo e o estoque máximo é de 1.000 litros. Então, essas informações também estão aqui. Muito bem. Antes de nós calcularmos o nosso ponto de pedido, é importante que nós nos lembremos que tanto o consumo quanto o tempo de reposição, que são os dois itens que estão aqui dentro do parênteses, eles estão na mesma unidade de tempo. Nunca posso me esquecer disso, tá, pessoal? Se esquecer, vai dar erro na resposta de vocês. O consumo está por mês, já o tempo de reposição está em dias. Então, eu posso transformar este consumo mensal em dias, né? Quantos dias tem dentro de um mês? 30. Então, se eu dividir 6.000, que é o consumo mensal, por 30 dias, que é a quantidade de dias que tem dentro de um mês, eu vou ter 200 litros de consumo por dia. Então, em um dia, eu tenho consumo de 200 litros, tá? Por isso que ele já está representado aqui no gráfico pela linha azul. Já deixei essa parte pronta, né? Porque ele me fala, o estoque mínimo é de 1 dia de consumo. Então, se o meu consumo é de 200 por dia, tá aqui, 200 já. Tá vendo? Esse pedaço aqui é como se você olhasse esse pedaço aqui, esse roxinho representando o líquido que está dentro do barril, né? Dentro do nosso container. Tenho aqui 200 litros dentro do barril, tá? Dentro do container. Muito bem. Agora que eu tenho as informações, vou fazer a conta. Então, substituindo dentro da fórmula o consumo de 200 vezes o tempo de reposição de 2 dias,
mais o estoque mínimo, que é de 200, que nós calculamos, eu tenho um ponto de pedido de 600 litros. 200 vezes 2, 400, mais 200, 600 litros. Então, isso significa que todas as vezes que o meu estoque chegar em 600 litros, eu preciso colocar um novo pedido de compra com o meu fornecedor, porque ele demora 2 dias para entregar. Então vamos tentar entender essa representação aqui na nossa figura, né? Vocês vão perceber, pessoal, que ao mesmo tempo que nós temos aqui, ó, o consumo do produto lá do meu container, o meu gráfico ele vai se comportar da mesma maneira que o meu consumo físico, tá? Então aqui nós temos a quantidade, como vocês já viram, e aqui é a linha do tempo. Opa, apertei sem querer aqui. Aqui é a linha do tempo. Então, 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Então, muito bem. No primeiro dia de trabalho, meu container está cheio, estou com 1.000 litros. Vou iniciar, então, a minha operação de produção. Quanto que eu consumo por dia? Eu descobri aqui que é 200. Então, se eu tinha 1.000, quando eu produzi um dia, esse estoque caiu para 800. 1.000 menos 200, 800. Muito bem, trabalhei o meu primeiro dia. Agora eu vou trabalhar o segundo dia. É mais 200 que vai sair do meu estoque. Então, 800 menos 200, 600. E aqui já acende uma luz para mim. Por quê? O meu ponto de pedido não é 600 litros? Chegou em 600 litros o meu estoque, eu preciso colocar um ponto de pedido. Então, está aqui o nosso ponto de pedido, né, o indicador. Agora eu vou colocar um pedido lá no meu fornecedor. Muito bem. Então, eu quero que vocês reparem o seguinte, pessoal. Quando eu coloquei este pedido, eu começo a contar a quantidade que eu vou consumir no tempo em que eu vou consumir este material. Então, este pedido foi colocado no dia 3. A partir do dia 3, eu começo a contar a data de entrega. Não são 2 dias? 3 mais 2, 5. Então, 3, 4, 5. Aqui o meu produto deve chegar. Mas reparem que quando eu fiz esse pedido, ele estava com 600, ok? Mas eu ainda vou demorar 2 dias de operação, 2 dias de produção para receber. Então, 600. Trabalhei mais um dia, se consome 200 por dia, foi para 400. Muito bem, passou um dia. Mais um dia vai se passar agora. Então, segundo dia, passou. Quando esse segundo dia passar, o meu estoque vai cair para 200. No quinto dia, é o momento exato em que eu programei com o meu fornecedor para chegar. Então, eu não vou precisar consumir essa quantidade a mais que eu tenho aqui, porque essa quantidade é o meu estoque de segurança. Ela só será consumida se ocorrer algum tipo de problema na entrega, se atrasar a entrega, e eu não conseguir receber na hora que deve chegar. Então, eu preciso ter uma reserva. Essa reserva é o meu estoque de segurança, para não ficar com o meu tanque vazio, ok? Muito bem, então no quinto dia chegou a entrega. Quando chega a entrega, o que acontece? O meu estoque, ele enche novamente. Ó. Encheu de novo. E o processo recomeça. Então, com o estoque cheio, vou começar de novo a contagem. Trabalhei um dia, consumiu 200 litros. Trabalhei mais um dia, consumiu mais 200 litros. O que aconteceu? Chegou novamente no ponto de pedido. Fiz o pedido para o meu fornecedor no dia 3, certo? Aqui, ó, dia 3. Passa um dia, passa 2 dias, que é o meu prazo de entrega. Chegou no dia 5, recebe novamente. Então, essa é a dinâmica de funcionamento aqui do meu estoque, né? Então, encheu o tanque novamente. Certo, pessoal? Quando chegou o produto, encheu o tanque novamente. Essa dinâmica, ela mostrou para vocês o funcionamento do nosso estoque, da movimentação do estoque. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa importante que a gente precisa aprender a calcular, que é o lote de compra. Então, eu já sei como é que funciona a dinâmica do estoque, certo? Vai consumindo, vai baixando o estoque, ele vai sendo representado no gráfico. Porém, eu preciso saber quanto comprar. Eu sei que se eu comprar no dia 3, no dia 5 eu recebo. Tranquilo, leva 2 dias para entrega. Mas quanto que eu preciso pedir para o meu fornecedor?
Essa quantidade que eu peço para o fornecedor, ela depende das mesmas informações para o ponto de pedido. Depende do tempo de reposição e da quantidade que é consumida por dia, além da capacidade máxima de armazenamento do tanque. Esse tanque cabe 1.000 litros. Não adianta eu querer colocar 1.200 litros nele, não vai caber. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu faço esse pedido de compra para que eu peça a quantidade que vai suprir, vai encher o meu estoque sem sobrar, nem faltar. Então, como é que eu devo levar em consideração, como é que eu faço a conta, né, para definir esse lote de compra? Observe o seguinte, pessoal, eu sempre vou ter no meu estoque esses 200 litros aqui de estoque mínimo, certo? Eles estão ocupando uma parte do meu tanque. Então, eu não posso pedir para o meu fornecedor 1.000 litros, porque se eu pedir 1.000 litros, eu já terei 200 litros aqui. Então, eu não posso pedir 1.000 litros. Se eu pedir 1.000 litros, vai transbordar. Eu preciso pedir a diferença desse valor. 1.000 menos 200, 800 litros. Olha que interessante. O meu lote de compra é 800. Vamos entender por quê? Então, vamos lá. Trabalhamos o primeiro dia, consumiu 200, vamos por as informações aqui novamente. Trabalhamos o primeiro dia, consumimos 200 litros. De 1.000, vem para 800. Muito bem. Segundo dia, consumi mais 200 litros. De 800, vem para 600. Ótimo. 600 é o meu ponto de pedido, não é? Quando eu peço. Então, quando eu peço o produto para o meu fornecedor, que eu coloco o meu ponto de pedido, eu ainda tenho 600 litros no tanque. Mas, professor, tem 600 litros. Se eu pedir 800, vai transbordar quando chegar esses 800, que tem 600. Não. Eu tenho 600 hoje, mas o meu fornecedor ele só entrega daqui 2 dias. E nesses 2 dias eu vou continuar trabalhando. Eu não consumo 200 por dia. 200 vezes 2 dias, que é o prazo de entrega, dá 400 litros. Então, enquanto eu espero o meu fornecedor entregar, eu ainda vou consumir 400 litros de produto. Eu pedi com 600 na data de hoje, dia 3. No dia 4, eu consumi mais 200 litros, meu estoque caiu para 400. No dia 5, que é o dia que eu programei para receber o produto, eu trabalhei mais um dia, consumi mais 200 litros. Então, quando a entrega chega para mim, eu tenho só 200 litros no tanque. Eu posso receber esses 800 litros tranquilamente, porque eles vão reabastecer novamente o meu estoque. Vão encher e o meu estoque vai subir novamente. Com 800 litros, vai preencher 1.000 novamente e o ciclo recomeça. Consome 200, acabou o dia. Consome mais 200, acabou o dia. Pede para o fornecedor na data do dia 3, vou controlando para ver se está consumindo direitinho. Passa um dia, passa 2 dias. Recebi o material, entregou, bonitinho, reabasteci o tanque novamente, tá lá. E o ciclo é contínuo, tá? Chegou em 600, eu passo um pedido de 800 litros, o fornecedor entrega os 800 2 dias depois, quando só tem 200 no estoque, voltando aos 1.000 novamente, e esse é o ciclo de abastecimento, de movimentação do meu estoque. Quando você faz o planejamento de controle de abastecimento do seu estoque, você precisa levar em consideração essas informações. Isso vai gerar eficiência. Eu não posso correr o risco de ter falta de produto, mas também não posso correr o risco de ter excesso de produto. O cálculo tem que ser feito para que a quantidade que abastece o meu estoque seja a adequada, nem mais, nem menos. Se for a mais, eu vou gastar dinheiro à toa, se for a menos, vai faltar produto. Então, esse é o segredo de uma gestão de estoque eficiente. Espero que esses desenhos feitos na unha aqui, né, no improviso, tenham ajudado vocês a compreender essa ligação que existe entre o gráfico de dente de serra e a movimentação de estoque. O gráfico de dente de serra é uma representação viva da movimentação de estoque, porque aquilo que acontece na vida real, no estoque físico, acontece exatamente igual na nossa representação gráfica de dente de serra. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, chama no chat. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.